Boa noite, sejam muito bem-vindos, meu povo, como vocês estão? 8 horas, o nosso compromisso que nós fizemos ali na última live. Segunda-feira, começamos a semana e hoje nós vamos falar sobre 5 erros que destroem essa oratória. Vão entrando aí, pessoal. Olá, Luana, Ademir. Sejam muito bem-vindos. Quais são os 5 erros que vão destruir a sua oratória e a sua comunicação? E esses erros a maioria das pessoas nem percebem. Enquanto vocês vão entrando aí, pessoal, me diz de onde vocês são. De qual região do Brasil? Me diz aí. Fala, Fernando, tudo tranquilo? A live de hoje vai ser sobre os 5 erros que estão destruindo a sua oratória. Enquanto a gente vai aquecendo aqui essa live, me diz aí, de onde vocês são? Alguém aqui de Brasília? Tem alguém da Bahia, de São Paulo? Tem alguém fora do país? Vai me dizendo aí, pessoal. Vou entregar hoje muito conteúdo para vocês. É uma live aula. Então vocês vão receber tanto os problemas que vocês passam na comunicação, quanto as ferramentas. Então eu não vou só falar para vocês quais são os erros. Não vale a pena só falar erro. Eu preciso também indicar para vocês uma orientação, uma técnica, como é que vocês podem melhorar. Vão falando aí para mim, pessoal. O Natan está entrando agora aqui também. Me diz de onde vocês são, qual região do país. E me diz também qual é uma dificuldade que vocês sentem na comunicação de vocês. Na hora de falar em público, o que trava a comunicação de vocês? A gente já está aquecendo, vamos esperar aí pelo menos 1 minuto mais, 2 minutos, que aí o pessoal entra, estão sendo avisados agora da live, e a gente vai começar sobre esse assunto. Enquanto isso, me diz aí, de que lugar você está falando? Qual estado do Brasil? Vão entrando aí, pessoal. Vou esperar só uns minutinhos, pra gente poder a live chegar no pessoal. Eu passei a semana ansioso, acredita? Ansioso no bom sentido. Com vontade de entregar essa live para vocês. A última live que eu fiz aqui, eu não sei se foi no sábado, se foi na sexta-feira. E aí pensei em trazer essa live para vocês agora para a gente trabalhar essa aula sobre comunicação e oratória. Muitas pessoas ignoram alguns pontos na comunicação quando elas vão falar em público e cometem erros simples, só que esses erros diminuem a autoridade da pessoa. Me diz aí, pessoal, vamos interagir um pouco nesse início aqui enquanto o pessoal chega? Só me comenta qual é a sua principal dificuldade na hora de falar em público. O que te trava hoje, ou o que você sente que é um problema que está prejudicando a sua imagem e a sua comunicação? Me diz aí. Fala, Evandro, tudo tranquilo? Vão entrando aí, pessoal. Já começamos a nossa live. Falta 1 minuto, nós estamos só nesse aquecimento aqui para o pessoal chegar. E a live de hoje vai ser sobre os 5 erros que destroem a nossa oratória. E eu já vou começar. Tá tudo ok aí, pessoal? Usar as mãos. Tô online, sim. Tá tudo ok o áudio aí para vocês? Ademir, você tem então esse problema do uso das mãos, não sabe como utilizar as mãos. Linguagem corporal é bem importante. Se vocês quiserem, eu posso até gravar uma live também para trazer esse ponto para vocês das mãos. Conseguem me ouvir direitinho? Tá online aí para todo mundo? Deixa eu só ver aqui um detalhe, se tá online aqui para todos. Eu não consigo enxergar aqui não tá aparecendo. Deixa eu fazer um teste aqui. Pessoal, tá chegando para todo mundo aí? A equipe tá me avisando aqui que não estão conseguindo entrar. Deixa eu ver. Pronto. Vamos começar, pessoal? Eu gosto de ser bem direto ao ponto. Já são 5 minutos aqui, então vamos começar o tema de hoje.
Bora lá, pessoal. Miriam, seja muito bem-vinda. Vai entrando aí. Quais são os 5 erros? Existem muitos outros também, mas eu trouxe aqui um compilado, apenas 5. E esses 5, se você observar e ajustar na sua comunicação, você já vai melhorar e muito. O primeiro deles, vamos começar agora. Adivinha qual é o primeiro, turma? Falar sem ter um objetivo claro. Hoje mesmo eu compartilhei um conteúdo aqui no Instagram que o erro da maioria das pessoas quando vão se comunicar é um erro simples, mas é não traçar um objetivo. Ela não tem clareza na mente dela do que deseja comunicar com as pessoas. Vocês já observaram que a maioria é assim? Todo mundo quer se comunicar no improviso. Ela não possui uma ordem clara de início, meio e fim da fala. E quando o seu cérebro não está acostumado com uma estrutura, quando ele não sabe claramente que informação passar, de que jeito, como é que vai ser a introdução, como é que eu vou desenvolver o meu discurso e como eu vou finalizar, a pessoa tem a tendência a ser prolixa. Por isso que eu trouxe aqui para você esse primeiro erro. Você conhece alguém assim? Que fala e ela nunca chega no objetivo? Me diz aí se você já conhece alguém assim ou se você é uma pessoa dessa forma. A pessoa começa a falar e ela não tem um destino. Para vocês terem um exemplo, a live está toda aqui, ó. Eu sempre tenho os meus roteiros. Eu não fico confiando na minha mente de que eu vou conseguir, ponto por ponto, falar para vocês. Eu sempre traço todo o roteiro, eu coloco os objetivos, eu coloco o que desejo comunicar a vocês, porque assim eu tenho uma sequência lógica. E anota esse ponto aí, você que já está com o seu caderninho. A persuasão, ela está na organização. Escreve isso. Presta atenção aqui, hein? A persuasão está na organização. Organização da sua ideia, organização dos seus pensamentos, organização das suas emoções. Quanto mais organizado você estiver nesses aspectos de estrutura da sua fala e o como você vai falar, mais autoconfiante você fica, melhor você se comunica, mais persuasivo você é. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês que existem 2 tipos de comunicadores. E aí vocês vão me contar se já conhecem esse tipo de comunicador. O primeiro comunicador é o comunicador flecha e o segundo é o comunicador galho de árvore. Professor, galho de árvore e flecha. Eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem como uma pessoa que não tem clareza, ela não tem objetividade, como é que ela prejudica a comunicação. Lembrando, falem aí para mim, qual é o primeiro erro? O primeiro erro que destrói a sua oratória? Não ter um objetivo. Você não tem clareza na sua fala. Vamos entender agora esses 2 tipos de comunicadores. O primeiro deles, o comunicador flecha. Vocês já observaram uma flecha? Quando alguém pega o arco assim, pega o arco e flecha, mira e ele tem um alvo. A pessoa que é boa de flecha, dificilmente ela erra o alvo. Mas mesmo que ela erre aquele alvo ali, a flecha vai em linha reta. Ela não fica variando. Por exemplo, eu jogo aqui e ela faz um zigue-zague. Eu nunca vi isso. Ela vai para a esquerda, vai para a direita e depois volta para o foco dela. Uma flecha não é assim. O comunicador flecha é aquele que tem muita clareza do que deseja transmitir, ele sabe o que quer falar. E ele vai direto ao ponto. E um detalhe, turma, ir direto ao ponto, eu não estou falando sobre ser grosseiro, as pessoas confundem isso. Tem gente que diz que é direto ao ponto, eu sou direto mesmo. Não, você é grosseiro, você precisa tomar cuidado com isso. A clareza, ela é empacotada com a assertividade, com a empatia. O comunicador flecha, ele tem um alvo já definido. E ele vai em linha reta até esse alvo. Isso daqui é só para exemplificar. É uma analogia. Agora, qual é o comunicador galho de árvore? O comunicador galho de árvore é todo comunicador prolixo. É aquela pessoa que ela não sabe em que fim vai dar a comunicação dela. Ela começa a falar sobre uma coisa e inclui outro assunto e outro ponto. Ela coloca diversos detalhes dentro da comunicação dela que não faz sentido e não importa.
Como é que eu posso fazer para não ser esse comunicador? Evita colocar informação demais. Eu vou te dar um exemplo agora. Imagina que eu falo aqui para você que eu fui ali no açougue. Eu fui lá no açougue para comprar uma carne. E eu gostei da carne, o preço estava bom, ok, voltei para casa. E aí eu vou falar essa informação para uma outra pessoa, de que eu fui no açougue e que a carne estava num preço muito bom. Só que eu sou o comunicador galho de árvore. E olha como é que eu vou passar essa informação. Detalhe, qual é o objetivo? Eu vou falar para a pessoa, para quem está me ouvindo, que a carne está num preço bom lá no açougue X. Olha como o comunicador galho de árvore ele é. Vem aqui, eu vou falar, Miriam, olha, eu fui ali no açougue, eu descobri ele recente agora, para comprar uma carne lá. Ah, inclusive, você sabia que chegando quase perto ali daquele açougue abriu uma padaria? Essa padaria ali, o pessoal falou que ela não existia, era um outro lugar, eu não sabia qual era a loja que vendia lá, acho que vendia açaí. O cara daquele açaí, ele disse que estava bem no empreendimento, olha como eu estou enrolando. Ele disse que estava bem lá no empreendimento dele e agora fechou. Não entendi por que isso aconteceu. Mas o que eu estava falando mesmo? Ah, do açougue. O açougue. Pois é, eu fui lá para comprar uma carne e a carne era muito boa. Inclusive, faz tempo que eu não compro uma carne assim, sabia? Uma carne tão boa desse jeito. Pessoal, olha só. Era apenas para a pessoa falar o preço da carne que estava bom naquele açougue. Só que o comunicador galho de árvore, ele coloca tanta informação, mas tanta informação que fica cansativo. Isso aí, a Miriam comentou aqui, todo mundo se perde com esse tipo de comunicação. Quem fala e quem ouve. A pessoa que fala se perde, a pessoa que ouve se perde, e a pessoa que ouve, ela fica extremamente cansada. E o comunicador flash, o que ele falaria? Rony, eu vi esses dias um novo açougue que abriu ali, e eu fui lá ver a carne. Além da carne ser bonita, ela está no preço muito bom. Você quer comprar lá? Direto ao ponto, é uma flecha, direto ao alvo. Qual desses dois comunicadores você é hoje? Você é um comunicador flecha ou você é um comunicador galho de árvore? E claro, eu não trouxe apenas o erro. O erro é o quê? Não ter clareza, não ter objetivo. Eu trouxe uma solução também para vocês. Alguns eu trouxe uma solução, outros eu vou trazer mais de uma solução. Mas se você é um comunicador que não tem clareza, eu trouxe uma solução aqui para vocês. Anota aí, pega seu caderninho e anota agora. Defina uma ideia central antes de falar. Se você deseja passar uma informação para alguém, primeiro pare e pense o seguinte: qual é a ideia central? No meu bate-papo com um amigo, a ideia central era falar o quê? Que o preço da carne estava boa. Então eu preciso ser direto ao ponto. Escolha essa ideia central. E eu trouxe aqui também 3 perguntas que podem te ajudar a ser uma pessoa mais clara, ser mais objetiva na sua comunicação. Se faça as seguintes perguntas: o que, por quê e como. Anota aí. Vou beber um gole de água aqui enquanto você anota. O que, por quê e como. Antes de passar a sua informação para uma pessoa, o que você deseja falar? Pensa aí. O que eu desejo falar para fulano? Por que eu desejo falar isso para o fulano? E como eu vou falar? No como são as suas intencionalidades, tanto verbais quanto expressões corporais. Tem gente que vai passar uma informação para alguém e ela não se atém à linguagem corporal. Então ela passa uma informação feliz, só que ela está triste. Ela passa uma informação empolgante, mas a voz não é empolgante. Ou então ela passa uma informação triste sorrindo. Como é que ela vai fazer isso? Passar uma informação triste com um sorrisão. O que, por quê e como. O que eu quero dizer agora? Por que eu preciso dizer isso? Ou por quê? Quais são os motivos que eu quero falar isso? E como eu devo falar? Anotaram aí? Eu vou indicar um livro para vocês agora. Esse livro aqui, ó. Todos se comunicam, poucos se conectam, do John Maxwell. Esse cara é espetacular com comunicação também. E ele escreveu esse livro, o título já é bem chamativo, porque muitas pessoas querem falar e se comunicar, mas poucos querem se conectar na comunicação. E para você se conectar,
você precisa fazer isso aqui que ele diz nesse trecho agora que eu vou ler para você. Olha só. Li que, em média, a maioria das pessoas fala 16 mil palavras por dia. A média das pessoas que se comunicam é falar 16 mil palavras por dia. Se você transcrevesse essas palavras, elas preencheriam um livro de 300 páginas toda semana. No fim do ano, você teria uma estante cheia de palavras. Em uma vida toda, chegaria a preencher uma biblioteca inteira. Mas quantas de suas palavras seriam importantes? Quantas de suas palavras fariam a diferença? E quantas chegariam aos outros? A primeira vez que eu li isso daqui foi que eu entendi a importância de ser intencional na sua comunicação. Quando você não tem intencionalidade, você fala de qualquer jeito, fala no improviso, não vai conquistar as pessoas. Agora imagina só, você tem a capacidade de falar 16 mil palavras por dia, preencher uma biblioteca inteira de livros. Se você selecionasse cada livro desse de 300 páginas que você falou ao longo da vida, quais seriam de verdade intencionais? Quais palavras realmente teriam clareza, objetividade e alcançariam o resultado? Fala, Madison, vai entrando aí na live, seja muito bem-vindo. Anotaram o primeiro erro? E anotaram o primeiro ponto que vocês devem trabalhar esse erro? O que vocês devem fazer? Fazer as perguntas o que, por quê e como. E o que mais que eu falei para vocês? Defina uma ideia central. Vamos para o segundo erro? Todo mundo aqui é de Brasília, pessoal? Fala aí. Segundo erro. Voz monótona. Eu tive que anotar esse ponto aqui para vocês. A monotonia na voz. Uma fala sem variação, uma fala sem ênfase. Você não tem tom de voz. E você fala muito desanimado, sabe? Fala assim, sempre nesse tom de voz. Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. É muito bom ter a presença de vocês. Pessoal, que isso? Cadê a animação? Cadê a energia? Esse livro aqui do John Maxwell, Todos se comunicam, poucos se conectam, ele fala uma regra preciosa na oratória para você evitar esse erro da falta de monotonia, da falta de modulação na sua voz, na verdade, monotonia é o que o pessoal tem demais. Ele fala que você precisa ter paixão e energia. Anota essas duas palavras. Paixão. Você ama o seu assunto? Você ama o seu conteúdo? Você ama o que faz? Então, por que quando você vai falar para o outro a sua paixão, você se comunica sem energia? Por que quando você vai falar para o outro aquilo que você é apaixonado, que brilha os seus olhos no dia a dia, quando chega lá para falar em público, quando as pessoas perguntam para você sobre o seu trabalho, o que você faz, você fala sem energia alguma, sem emoção alguma? Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre comunicação, que eu amo isso. Vocês podem observar na minha expressão que eu amo falar sobre esse assunto. Não, pelo amor de Deus, muda isso daí, ó. Acorda, acorda, acorda. Paixão e energia. Você não precisa ser um coringão, tá? Ficar com um sorrisão de orelha a orelha o tempo inteiro. Só que se você quer ser uma pessoa persuasiva e evitar esse segundo erro, que é a monotonia na voz, você precisa de energia e você precisa de paixão. Energia e paixão, fundamental. Imagina se eu sou um comunicador aqui. Eu sou um professor de oratório, um comunicador, mas eu falo para você num tom de voz muito linear. Imagina agora passar 1 hora comigo, eu falando apenas desse jeito, falando apenas nesse tom. Quanto tempo você aguentaria ficar nessa live? Não dá. Mas, Rony, o que eu faço, já que eu tenho esse problema, esse erro da minha falta de energia e falta de modulação vocal? Eu vou te passar uns conselhos aqui. Além da energia e da paixão que você deve ter, anota esses pontos, eu vou te passar uma solução para esse problema. Use pausas, use ênfases, dê destaque na sua voz. O que é pausas e ênfases? Eu vou fazer agora aqui com você.
eu vou falar para você que oratória é importante para todos os profissionais. Só que eu vou falar muito rápido e na segunda vez eu vou falar com destaques, com ênfases e eu vou modular minha voz. Olha só. Pessoal, estudem oratória porque ela é importante para todo profissional. Ixi, Maria, olha só, o mesmo tom. Pessoal, estudem oratória porque ela é importante para todo profissional. Uma linha reta. Agora eu vou usar ênfases e pausas estratégicas. Olha só. Pessoal, estudem oratória e comunicação, porque ela é essencial para a sua vida profissional. Eu dei um destaque na minha voz, eu joguei energia, paixão, fiz uma pausa estratégica. Quando você faz essa modulação vocal, a sua comunicação fica melhor e você evita cometer esse erro que é a monotonia na sua voz. Entendido até aí, turma? Vamos recapitular agora. Primeiro erro é o quê? Vamos lá. Presta atenção aqui. O primeiro erro, qual é? Falta de clareza e objetividade na fala. A definição de um objetivo é fundamental. E o segundo erro, monotonia na voz. É aquele monotônico. A pessoa não tem energia nenhuma para falar. Vamos para a terceira? Quem está acompanhando aí comigo? Me diz aí. Estão acompanhando? Vamos para a terceira. Fala, Rose, boa noite, tudo bem? A Ká também acabou de entrar, Kaline. Nós já estamos na terceira dica, hein? Aqui é papum, é rápido mesmo. Não vou enrolando aqui vocês, não. Eu erro muito com essa parte de ser monótona, me falta energia. Quer um outro exercício para você melhorar isso, Miriam? Um outro exercício que você pode fazer é você pega uma história de criança, por exemplo. Baixa ali um conto, pega na internet mesmo, baixa um conto de criança e começa a dar vida aos personagens. O personagem que é um urso, o personagem que é um jacaré, que é um cavalo, qual seria a voz de cada um? E de preferência escolha um personagem que seja meio maluquinho, que você vai dar muita energia para ele, que ele é meio maluco mesmo, e aí você vai dar essa energia na voz dele. Por quê? Você começa a brincar com a sua voz. E quando você começa a fazer isso, o cérebro vai entendendo que você quer fazer um estilo de comunicação diferente. Dica extra aí. Vamos para a terceira. Pessoal, se alguém também tiver alguma dúvida, pergunta aqui, que entre uma dica e outra, entre um conselho e outro, eu posso ir respondendo vocês. Vamos para a terceira. Esse daqui é um erro que a maioria comete. Nem percebe e nem tem consciência desse erro aqui. E ele é totalmente destruidor da sua oratória. Qual é? Excesso de vício de linguagem. Me diz aí, quem tem o famoso né? Tipo assim, né? Então, bem, você conhece alguém assim? Me diz aí se você também faz esse tipo de comunicação. Se você usa excesso de vício de linguagem na sua comunicação. Por que eu trouxe ele como um grande erro, turma? Porque quando você usa vícios de linguagem na sua comunicação, isso transmite falta de autoridade, falta de domínio sobre o seu conteúdo e também demonstra uma diminuição da articulação da sua fala. Uma articulação também neuronal, sabia? Ou seja, você precisa ficar preenchendo os vazios da sua comunicação o tempo inteiro. Ao invés de você fazer uma pausa, você fica preenchendo esses vazios entre uma ideia e outra, um argumento e outro, com vícios. Pessoal, então, eu vou falar para vocês aqui sobre comunicação. Tipo, véi, mano. Os vícios de linguagem destroem sua autoridade e mostram para outra pessoa que você não domina seu conteúdo. E me diz aí, é importante ou não é dominar o seu conteúdo? Pelo menos mostrar também para as outras pessoas que você domina o que diz. É importante.
Ah, Rony, então o que eu devo fazer? O meu é tipo, é né, basicamente. Sabe qual é um vício muito comum das pessoas? A gente chama de vício de arranque. Anota aí. Existem 3 tipos de vício. Vício de arranque, vício de preenchimento e vícios de conclusão. Quais são os vícios de linguagem de arranque? São aqueles que você já começa uma fala muito mal. Você já começa a fala hesitando, mostrando para as pessoas que você está nervosa, nervoso. Olha alguns exemplos dessas palavras. Bem, bom, então, é. Outro vício de introdução, outro vício de arranque, é quando você fala, pessoal, antes de mais nada, não, eu não aguento ouvir isso. Como assim antes de mais nada? Não é possível que depois que você falar essa informação, tudo que vem adiante, 1 hora que você vai falar é nada. Tá vendo como você reduz a autoridade do seu discurso? Então o que eu devo fazer, professor? Vá direto ao ponto. Elimine esses vícios fazendo uma pausa. Ou já comece o seu discurso indo direto em uma pergunta, falando uma frase de impacto. Ao invés de eu começar meu discurso assim, bem pessoal, hoje eu vou falar sobre oratória, né? Oratória, então, que ela é muito importante. Elimine esses vícios. Vá direto ao ponto. Boa noite, pessoal. Vocês sabiam que 85% dos gestores e líderes hoje não se comunicam de maneira assertiva? Eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação e hoje eu vou compartilhar com vocês 3 técnicas para que você seja mais assertivo e lidere com confiança e autoridade. Olha que diferença! Olha a diferença que tem você ir direto ao ponto ao invés de começar com vício de linguagem. Anotou esses primeiros vícios? Segundo tipo de vício, vício de preenchimento. O vício de preenchimento é quando você fala então, tipo assim, né. Já viu né? Né. A pessoa fala uma coisinha em né, qualquer coisinha em né. Dentro da linguagem verbal, quando a gente estuda a expressividade verbal, sabe o que significa o né, turma? O né mostra para o outro que você precisa da validação o tempo inteiro do outro. Se eu falo, isso aqui atrás é um violão, né? Vai, Rony. Pelo menos aqui no Brasil e em todo mundo isso é um violão. Tem algum país em que isso não seja violão? É um violão, né? Essa parede aqui, esse livro aqui. Aí você vai falando, esse livro aqui é da cor rosa, né? Né? Você não tem certeza? Elimina esse né. Faz uma pausa. O então, você precisa também tomar cuidado nos preenchimentos. Quando ele é repetitivo. Então. Ou seja. Quando é muito repetitivo, toma cuidado porque também se torna um vício de linguagem. Boa noite, Rose. Vai entrando aí na live. E o terceiro, eu falei para vocês que é o vício de conclusão. Né é um vício de conclusão. Mas tem um dos piores que os meus alunos aqui até já sabem. O que eu falo para vocês, pessoal? Quem é meu aluno aqui já me segue? Qual é o pior tipo de vício de conclusão? Ou seja, qual é a pior maneira de você finalizar um discurso? Me diz aí. Ele é bem repetitivo. Acertou, Miriam? É isso. O Madison até perguntou aqui. E quando se fala muito eu acho? O Madison, eu acho até que ele já leu, o meu roteiro. Esse eu acho mesmo que ele leu meu roteiro. Porque eu já vou passar essa dica, Madison. Vai ser sobre linguagem insegura. Segura aí que já eu vou falar sobre esse eu acho. Não é condenável usar, mas você precisa de estratégia para usar ele. De preferência eliminar, mas já eu falo sobre ele. Acertaram aqui, Quem é meu aluno já sabe aqui. É isso. Esse é o pior vício de conclusão que você pode ter na sua vida, de encerramento. Porque imagina que você está se comunicando muito bem, passando a sua informação, e aí quando chega no final do discurso você fala, é isso, pessoal. É só isso que eu tenho para falar hoje, é só isso que eu tenho para agregar, é só isso.
Quer dizer que o que você falou por 1 hora, você não tem mais conteúdo para agregar, você não tem mais o que entregar para as pessoas? Ah, Rony, não faz sentido isso daí, não tem nada a ver. Tem a ver, pessoal. É como funcionam as palavras dentro do nosso sistema, dentro da nossa cabeça. Isso diminui sua autoridade, empobrece seu discurso, empobrece a conclusão da sua fala. Então, o que eu vou fazer? Elimina isso. Agradeça. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, muito obrigado por esse encontro de hoje. Muito obrigada por esse evento. Finalize com uma frase de impacto. Olha quantas dicas eu estou dando aqui para vocês. Só elimino isso. Finaliza com agradecimento. E eu vou passar a solução para vocês. Eu não estou passando só os problemas. Para o excesso de vício de linguagem, o que você deve fazer? Primeiro, anota aí. Vocês estão anotando, turma? Engaja aí comigo. Eu quero saber se vocês estão anotando de verdade. Anotem esse ponto aí. Como resolver o problema do excesso de vício de linguagem? Um primeiro ponto que você deve fazer é identificar. Se eu não sei que vício eu estou utilizando, eu não vou resolver esse problema. Primeiro identifica. Como é que eu vou identificar? Tem 2 formas. O primeiro, amigo anjo. O que é amigo anjo, professor? É uma pessoa que você confia de ver uma apresentação sua, assistir a uma aula, uma reunião, e ela vai anotar os principais vícios que você tem. Tipo, véi, assim, então, bem, bom. Ela vai anotar para você. Segunda maneira, e essa daqui é até mais rápida. Grave um áudio ou um vídeo explicando um assunto do seu interesse. Você vai gravar o áudio ou o vídeo por 1 minuto, sem interromper. Pense em alguma informação que você queira passar para alguém e fale por 1 minuto. Depois pegue esse áudio e anota todos os vícios que você teve nessa informação. Quer fazer melhor? Talvez durante a semana você já enviou áudio para alguém. Busca aí no contato de alguém mais próximo quais foram os últimos áudios que você enviou e dá uma olhada nesses áudios. Escuta esses áudios aí para você observar quais vícios você teve entre uma pausa e outra ou entre uma informação e outra. Nossa, mas isso daí até na nossa conversa do dia a dia, sim. Por quê? Porque vício de linguagem é ruído. Um bom comunicador, ele evita ruídos na comunicação. Imagina que eu te envio um vídeo de 1 minuto e boa parte desse vídeo ou desse áudio é com vício de linguagem. Rose, imagina eu estou mandando áudio para a Rose agora. Rose, você podia ver para mim aquele boleto, lembra que é da sexta-feira passada? Que insuportável. Não dá. Vá direto ao ponto. Tira vício de linguagem. Ô Rose, lembra daquele sistema que eu passei para você? Aquela planilha lá no computador? E uma dica para vocês, pessoal. Não veio a informação? Faz pausa. Rose, você lembra daquela planilha que eu te enviei semana passada? Dá uma olhada nela para mim, porque eu acredito que eu errei uma informação. Poderia ver rapidamente? Pausa. Todas essas pausas que eu fiz, imagina que eram vícios de linguagem. Começa a treinar. Anotaram? Primeiro identifica, escuta um áudio e aí depois você vai fazer as pausas estratégicas. Substitui por pausas. Vamos para o quarto? Quarto erro. Quem está acompanhando aí? Quero ver vocês acompanhando. O quarto erro vai nesse ponto agora, Matson. Você fez uma pergunta excelente. E quando se fala muito, eu acho. Isso daqui entra no nosso quarto erro, que é a linguagem insegura. E não é linguagem corporal ainda, é sobre linguagem verbal mesmo. Linguagem insegura. Esse é o quarto erro que prejudica a sua comunicação. E o que tem dentro da linguagem insegura?
Existem algumas palavras na linguística, principalmente a linguística aplicada à persuasão, que elas são chamadas de palavras hesitantes. E Madison, dentro dessas palavras hesitantes existe o eu acho. Quando o eu acho ele é usado de maneira repetitiva, eu acho que, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que a política está assim, eu acho que fulano de tal não está fazendo certo, eu acho que a empresa precisa para esse lado, eu acho que a minha ideia é muito boa. Ela é chamada de palavras hesitantes, elas são fracas. Toda vez que você utiliza o eu acho constantemente, você passa a ideia para outra pessoa que você não tem segurança. Porque essa pequena palavrinha eu acho que ou eu acho, ela é considerada uma palavra que não transmite credibilidade ou que não há verdade nela. Conseguiu compreender, Madison? Não sei se ele ainda está aí na live comigo. Conseguiu entender? Eu até anotei esses pontos aqui para vocês. Fala insegura é o quarto erro que prejudica a sua oratória, porque ela vai trazer dúvida, ela vai demonstrar insegurança e ela vai diminuir a sua autoridade diante das pessoas. Fala, Antônio, quanto tempo? Bons tempos aí da turma de vocês. Anotaram isso? Linguagem insegura. Anotem essas palavras que elas demonstram insegurança na hora de você se comunicar. Acho, eu acho que, talvez. Anota aí, eu vou falando as palavras aqui, já vai anotando. Acho, eu acho que, provavelmente, talvez, não sei. E por que elas são chamadas de palavras hesitantes? Porque você precisa dessas palavrinhas para tirar o seu da reta. Vamos falar assim? Para tirar o seu ali da reta. Ou seja, eu quero falar algo, eu não tenho total certeza sobre isso, mas eu também quero dar um passo para trás. Eu não tenho segurança daquilo que eu estou falando. É possível também? É possível. Olha, é possível. É provável. Tá vendo como sempre tem uma hesitação da sua parte, você não dá garantia. Esse é o problema da fala insegura, você não dá garantia para as pessoas. Mais ou menos, olha, mais ou menos é uma palavra horrorosa também. Tá pronto, Miriam? Madison, tá pronta aquela planilha que eu passei para vocês? É mais ou menos. Mais ou menos não é tá pronto. Eu acho não é tá pronto. Talvez não é estar pronto. Então o que eu faço, professor? Lá vai a solução para vocês. Anotem a solução. O primeiro é ir direto ao ponto. Então corta essas palavras e vá direto ao ponto. Se a pessoa te pergunta, a planilha está pronta? O que eu te passei semana passada já está pronto? Ao invés de falar, acho que sim. Você fala sim ou não. Vá direto. Mas se você quiser ser mais persuasivo na sua fala e tirar esse erro, eliminar esse erro da sua comunicação, você precisa utilizar palavras categóricas. O que é palavra categórica? São aquelas palavras fortes que aumentam a credibilidade e aumentam a segurança da sua informação. Quais são elas? Certamente. É claro. Todo mundo sabe. O todo mundo sabe, ele tem um cuidado. Dentro da argumentação, todo mundo sabe, ele é uma falácia argumentativa. Mas dentro do dia a dia, o todo mundo sabe é uma garantia. Se todo mundo sabe, é porque sim. Certamente, definitivamente, claramente, sim. Pode falar que não sabe? É melhor do que mentir. Só que vamos lá. Se um líder, um gestor, uma pessoa confiou algo a você e essa pessoa te faz uma pergunta e você responde que não sabe, tem um erro da sua parte como comunicador. Como é que você não sabe? Isso eu estou falando aqui, dentro de uma comunicação mais profissional. Agora, se uma pessoa te faz uma pergunta e você realmente não sabe sobre aquilo, mas tem interesse em saber, aí você responde de uma maneira mais inteligente. Você fala assim, no momento não sei, no momento não tenho domínio dessa informação,
Mas eu te garanto que vou buscar agora mesmo sobre isso e durante a semana eu já te passo. No mais tardar até sexta-feira, no mais tardar até quinta-feira eu te passo essa informação. Olha que diferença do que você só dizer, não sei. Ah, não sei sobre isso. Ou seja, não sabe e não está nem interessado em saber. Isso. A K respondeu aqui, eu vou verificar e te passo. Show. Porque isso demonstra para a pessoa que você tem um interesse em saber a informação. Não caiam naquela ladainha, é uma mentira mesmo que as pessoas contam. De que se você falar a verdade, de que não tem o domínio de alguma informação no momento, isso vai cair a sua credibilidade. É mentira. O que cai de verdade a sua credibilidade é você ser uma pessoa que enche linguiça. Já viu que enche linguiça? Você pergunta uma informação para a pessoa e ela fica enrolando, ela não sabe. Só que ela enrola, ela acha que as pessoas não sabem disso. Ela acha que as pessoas não vão perceber e percebem. Uma das piores atitudes na sua comunicação também, já coloca esse outro erro aí, encher linguiça. Se você não sabe, diga que não sabe, mas que você vai buscar informação. Por quê? A pessoa espera aquilo de você. E tem um outro ponto, Miriam, anota esse detalhe aí, pessoal. As pessoas dificilmente buscam em você aquilo que elas sabem que você não tem. Como assim, Rony? Para todas as pessoas que me conhecem, eu sou a referência da comunicação e oratória. Então, se um aluno meu, ou se um colega meu, um familiar, ele está conversando com alguém na rua e a pessoa fala que tem dificuldade de comunicação, quem é que elas vão lembrar? O Rony, porque o Rony fala disso. Agora imagina que um cara lá está conversando, um amigo meu está conversando com uma pessoa na rua e a pessoa fala sobre o valor do petróleo e as políticas econômicas e não sei o quê. Aí você pensa assim, o Rony sabe sobre isso, eu vou citar ele para você. Ele nunca vai fazer isso. A pessoa nunca vai citar você, ou até dentro do trabalho, a pessoa não vai te buscar por algo que você não domina ou que você nunca mostrou que não domina. Ela sempre tem você como uma referência de algum assunto. Essa pessoa sempre tem você como uma referência de domínio de alguma habilidade, então ela te busca para isso. Então não se preocupe quando você não tiver total domínio da informação, basta você ser honesto. E sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar ainda mais a confiança dessa pessoa, porque você foi honesta com ela e ainda prometeu, garantiu que vai buscar essa informação. E sabe uma coisa muito legal? A pessoa espera. Porque uma coisa é a pessoa buscar sozinha sobre comunicação, uma dúvida que ela teve. Imagina que um aluno meu faz uma pergunta para mim sobre oratória e eu não soube responder. E eu falo com sinceridade, essa informação eu ainda não domino no momento. Vou buscar para você as fontes corretas e trazer com segurança essa informação. Ela vai esperar porque eu sou especialista. Ela vai preferir aguardar de mim a informação a ter que buscar, sei lá, com uma pessoa que ela desconhece. Ou uma pessoa que ela sabe que não tem domínio do assunto. Respondi aí, Miriam? Vamos finalizar? Eu passei a dica para vocês. Só me lembrem aí, eu passei a solução para vocês sobre linguagem segura? Só me confirma. Ir direto ao ponto? Usar palavras mais convincentes. Pronto, falei sim, respondi. E vamos fechar? O que eu vou trazer agora aqui para vocês não pode ficar de fora para que a sua comunicação seja mais clara, convincente e você evite esse erro. Sabe qual é um dos piores erros na sua oratória? Você não ter uma linguagem corporal convincente, confiante. E você não ter bom contato visual. Contato visual e a sua postura são pilares da oratória. Se você não consegue dominar isso, você em um momento ou outro vai transmitir pela sua linguagem corporal insegurança. Rony, mas às vezes eu não estou inseguro para falar em público. Só que a maneira como você transmite a sua comunicação, a sua linguagem não verbal, as pessoas vão sentir que você não tem confiança, que você não está segura, não está seguro na sua informação. Eu até trouxe aqui alguns pontos. Olha só. Corpo encolhido, falta de contato visual, falta de ocupar o espaço. Tudo isso transmite insegurança.
Quando você não tem uma linguagem corporal adequada, quando não tem um bom contato visual, olho no olho com a pessoa, você passa a informação olhando no olho dela, você transmite conexão com ela quando olha enquanto ela está falando e quando você olha diretamente no olho dela quando está passando uma informação importante. O erro das pessoas é ter uma linguagem corporal desleixada. Como assim, Rony? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou falar com vocês e vou ficar aqui, ó, todo desleixado. Vou falar assim com vocês sem me importar com a minha linguagem corporal. Eu vou ficar com o meu corpo pêndulo, porque eu jogo todo o peso do meu corpo para uma perna só, ao invés de, equilibrar minha postura. Outro erro que as pessoas cometem: mãos atrás das costas, mãos abaixo da linha da cintura, mãos nos bolsos. A pessoa fica o tempo inteiro falando com a mão no bolso aqui. Isso não transmite confiança, é um erro grave na sua oratória. Rony, então, para transmitir confiança, o que eu posso fazer? Já vou te passar esses pontos. Vou te passar aqui orientações, soluções para você se comunicar bem. Mas quem está entendendo aqui? Me diz aí, pessoal. Algum de vocês já se comunicou assim? Com uma linguagem corporal desleixada? Por exemplo, fica pêndulo, batendo o pé, os braços cruzados, uma linguagem corporal fechada. Falta de contato visual, eu falo e fico olhando para cima, para os lados, para baixo. Eu não mantenho contato visual com a pessoa. Já se comunicaram assim? Me diz aí. Esse é um erro grave na sua oratória. O quinto erro grave: falta de linguagem corporal adequada, confiante e falta de contato visual. Agora prepara a sua caneta porque eu vou passar para você, eu sempre chamo de beabá da linguagem corporal confiante. É o arroz com feijão que, se você fizer, você já está bem acima da média. Qual é a primeira dica? MAC, anota aí, M-A-C, eu chamo de MAC. M-A-C, mãos acima da cintura. Existe na oratória um campo de energia que vai aqui, abaixo da linha do queixo e acima da linha da cintura. Esse é um campo de energia. Nesse campo de energia, sua mão precisa ficar dentro desse campo. Tem problema se às vezes eu passar, gesticular passando aqui da linha do queixo? Não tem problema, desde que realmente tenha uma verdadeira intenção. Os seus gestos sejam intencionais com a sua fala. Evite gestos repetitivos. Imagina que eu estou falando com vocês assim, Eu estou falando e eu só tenho um gesto. Só fico gesticulando dessa forma. Teve alguém aqui que me perguntou, deixa eu voltar. Alguém me perguntou aqui sobre as mãos, não foi? O uso das mãos? Alguém me perguntou aqui sobre o uso das mãos. O uso das mãos adequados são acima da linha da cintura, abaixo da linha do queixo, dentro desse campo de energia. E por que isso, pessoal? Vai lá, Madison. Show! Já estamos finalizando aqui também. Por que dentro do campo de energia? Porque você transmite muito mais confiança. As mãos, dentro da linguagem corporal, são um dos instrumentos mais poderosos na transmissão de confiança quando você vai falar em público. Então, se você esconde as mãos, na linguagem corporal você transmite que não está seguro ou que você está escondendo alguma informação. Boa noite, Max. Olha como eu estou comunicando agora aqui, escondendo as mãos. Se eu passo uma live inteira com as mãos escondidas, você vai pensar o seguinte, e você não precisa ser especialista em comunicação. Você vai pensar, o Rony está escondendo alguma coisa, ou então o Rony está nervoso, está tenso com alguma coisa. Você precisa mostrar as mãos. E aqui, dentro desse campo de energia, e gesticule, mostre suas mãos, mostre para as pessoas que você está seguro na sua comunicação. Mãos acima da cintura. Outra dica, corpo expansivo. Como assim, Rony, corpo expansivo? Pessoas tímidas e que cometem o erro de não ter uma linguagem corporal confiante, elas vivem com sinais fechados. Sejam os braços, ou então aqui, mão no bolso, ou então esse ombro encolhido. Olha o ombro encolhido. Parece que eu não quero ocupar meu espaço aqui. Comunicadores confiantes e que são persuasivos são pessoas expansivas.
Ah, mas eu sou introvertido. Isso não tem nada a ver. Introversão e extroversão são algumas características da personalidade. Timidez, que é um erro. Agora, mesmo você sendo uma pessoa introvertida, você precisa trabalhar uma linguagem corporal que ocupa espaço. Comunicadores confiantes ocupam o espaço delas. Entendido até aqui? Quem de vocês sente que tem uma linguagem corporal implosiva? Eu falo que a linguagem corporal implosiva é para dentro. Deixa as mãos aqui. Deixa as mãos à mostra. Coluna ereta é outro ponto. Tem pessoas que se comunicam o tempo inteiro com esses ombros para baixo. Parece que a gravidade quer te puxar mesmo lá pro chão. Faz isso aqui, ó. Deixa a coluna ereta. Mantém contato visual com as pessoas. A sua cabeça, ela tem que se manter na linha do horizonte. Nada de ficar com a cabeça muito baixa, com a cabeça alta demais também. Por quê? Imagina que eu falo com vocês aqui assim o tempo todo. Com essa cabeça muito inclinada. Eu passo que impressão para vocês? Que eu sou soberbo. Que eu sou muito orgulhoso, eu não sou humilde. Agora, quando eu falo assim com vocês o tempo todo, olhando para o chão, o queixo aqui para baixo, o rosto para baixo, eu passo insegurança, eu não tenho confiança em mim mesmo, eu não tenho confiança no meu conteúdo. Agora, quando eu ajusto a minha postura, mãos acima da cintura, eu ocupo o meu espaço e eu mantenho o meu contato visual no ângulo reto, no ângulo de 90 graus, opa, aí é diferente. Aí eu mantenho uma presença de espaço, presença de palco muito maior. Qual é a solução então para você? A partir dessa semana, o que eu quero de vocês na linguagem corporal? Mostre mais as mãos, principalmente a palma das mãos. Gesticule mais dentro desse campo de energia. Distribua o peso do corpo nas duas pernas, para você não ficar assim, ó, pêndulo. Eu distribuo o peso do corpo só na perna esquerda, só na perna direita. Não. Distribuo o peso do corpo nas duas pernas, mãos acima da cintura, contato visual com as pessoas de 3 a 5 segundos enquanto você estiver falando com cada uma, olho no olho das pessoas. E você vai perceber, já nessa próxima semana aí, até sexta-feira, uma mudança gigantesca na sua comunicação. Essa é a forma de vencer. Anotaram tudo? Ixi, o que eu passei aqui para vocês, você não encontra em curso pago. Tem muito curso pago que não passa isso aqui para vocês. Eu sinto que não me expresso muito bem corporalmente. O que digo não condiz com o meu corpo. Faz o seguinte, se grava mais. Faz uma apresentação se gravando, ou se você for fazer qualquer outra apresentação no trabalho, uma reunião, se grava. Porque você precisa analisar em quais momentos é que você não está sendo coerente com a sua informação. Se você diz uma coisa e o seu corpo diz outra. Ah, eu não faço tantas apresentações. Pega a câmera na sua casa mesmo, se grava passando uma informação por até 2 minutos, de 2 a 5 minutos, e depois analisa a sua linguagem corporal. Você vai observar o que precisa mudar em expressões, no gestual, na postura. Faz isso. Vamos recapitular? Faltam 5 minutos e eu estou sendo bem britânico aqui com vocês nessa live, porque é das 8 às 9. Vamos recapitular a live de hoje? Quem gostou aqui? Levanta a mãozinha aí, diz aqui, eu gostei. Isso vai me ajudar muito. Teve uma galera boa que entrou aqui, hein? Vamos recapitular para a gente fechar essa live preciosa. 5 erros. Quais são eles? E vão falando aí, vão escrevendo junto comigo aqui. Eu quero saber se vocês prestaram a mesma atenção. Qual é o primeiro erro, galera? Primeiro erro que destrói a sua oratória. Me diz aí. Valeu, Cá, eu amo as suas aulas. Valeu demais, eu fico feliz por isso. É sempre bom contribuir com a vida de vocês. O primeiro erro é
Falar sem ter um objetivo direto. Vão escrevendo aqui o que vocês anotaram. Falar sem ter um objetivo direto. Você não tem clareza. Então você precisa de clareza, um objetivo muito claro, um alvo muito claro. Definir a estrutura da sua fala para você poder se comunicar. Segundo erro, escreva aí para mim. Qual foi o segundo erro que eu passei? O segundo erro que eu passei para vocês tem tudo a ver com o que eu estou fazendo agora, galera. Qual é esse erro? Estou fazendo nesse exato momento aqui com vocês. Que inclusive foi muito bom passar essa live aqui com vocês. Vocês podem observar como eu estou feliz nesse segundo erro. Monotonia! Meu Deus do céu, eu sou muito monótono para falar. Monótono demais. Você precisa trabalhar a sua ênfase, destaques na sua voz. Você pode fazer exercícios para brincar mesmo com a velocidade da sua voz, porque isso é importante. O terceiro erro. No terceiro erro aqui, a Kaline já até anotou, hein? Vícios de linguagem. Vício de linguagem cria ruído na sua comunicação. Atrapalha quem está te ouvindo, as pessoas não conseguem compreender claramente o que você deseja dizer e ainda diminui sua autoridade, porque mostra que você tem baixa cognição, baixa articulação cognitiva. O que é isso, professor? Baixa cognição, baixa articulação cognitiva? As pessoas acham que você pensa pouco mesmo, que você não tem tanto domínio da sua comunicação. Quarto erro, para a gente já fechar. Quarto erro, linguagem insegura. Eu acho, talvez, é provável, é possível, não sei. Elimina isso. Utilize palavras mais categóricas, fortes, com certeza, claramente, é óbvio, certamente. E para finalizar, qual é o quinto erro que destrói sua comunicação? Linguagem corporal insegura. Eu fico aqui, ó, pêndulo, ao invés de equilibrar o meu corpo. Eu escondo minhas mãos, eu não uso minhas mãos, meus gestos, a minha expressão corporal não condiz com a minha informação e eu não mantenho contato visual. Esse é um erro grave. Por quê? Contato visual gera conexão. Aí, sobre contato visual, tem toda uma aula, seria uma outra live aqui, para a gente falar só sobre contato visual. Fechado? Eu quero finalizar essa live com vocês dizendo o seguinte. Eu gosto muito dessa frase, os alunos sabem aqui, é do Jordan Peterson, um psicólogo que estuda o comportamento humano, e ele fala o seguinte: se você consegue pensar, falar e escrever, você é uma pessoa absolutamente fatal. Anotaram isso? Você quer ser absolutamente fatal? Domine a sua oratória, elimine seus erros, pratique a sua comunicação e envie sua mensagem para os outros. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima live. Se você gostou, compartilhe essa live com alguém que ela vai ficar salva aqui. E em breve farei novas lives, novas live aulas para dar mais dicas e conselhos de oratória para vocês. Tchau, turma. Boa noite. Vão dando boa noite aí. Até mais, Miriam. Tchau, Kaline. Tchau, pessoal. Rose também, foi muito bom ter você aqui, viu? Um abração, turma.